Pessoal, notícia urgente. O Elon Musk peita Alexandre de Moraes, desafia Alexandre de Moraes e acaba com toda a censura do X no Brasil. Todas as contas que estavam restritas em razão de ordens judiciais, especialmente do Supremo Tribunal Federal, agora estão abertas, agora estão livres e muito provavelmente o que vai acontecer é que o X vai ter que tirar todos os seus funcionários do Brasil e continuar operando apenas de fora para não ter que lidar com todos os confiscos, para não ter que ter nenhum funcionário no Brasil preso, para que todos os seus trabalhadores estejam fora do Brasil e, portanto, não sejam alcançados pelo judiciário brasileiro. Mas essa é uma disputa, é uma queda de braço, é uma batalha que Elon Musk parece estar decidido a levar até o final. Essa decisão vem após os chamados X-Files, né? A revelação de uma série de documentos que mostraram que fora do devido processo legal, que fora dos autos, funcionários do X foram coagidos, foram perseguidos, que houve um mapeamento ilegal de contas que não estavam sofrendo acusações formais por parte da polícia ou do Ministério Público e que o Judiciário brasileiro, o Supremo Tribunal Federal, estava obrigando o X a fornecer informações ilegais de maneira informal, sem que haja processo ou decisão judicial sobre pessoas que estavam simplesmente, por exemplo, levantando uma hashtag, ou seja, todo mundo que levantava hashtags que o Supremo Tribunal Federal considerava ruim para ele, negativo para a imagem do Supremo, né, ele exigia informações dessas pessoas, o que é ilegal, porque essas pessoas não estavam cometendo nenhum crime, elas sequer estavam sendo investigadas, elas sequer estavam sendo acusadas injustamente, elas não tinham nenhum tipo de acusação, nenhum tipo de procedimento formal, não eram alvo de inquérito policial, mas ainda assim as informações pessoais dessas pessoas estavam sendo exigidas e concedidas pelos funcionários do X, graças à pressão do poder judiciário. E com tudo isso, né, o ministro da Advocacia Geral da União, Messias, o famoso Bessias, que entregou, né, o termo de posse para o Lula poder assumir a Casa Civil no governo Dilma e não ser preso, mas que teve a sua posse impedida, né, justamente porque, né, o judiciário entendeu que era um subterfúgio do Lula para fugir da cadeia. E esse mesmo Bessias, hoje, para quem não sabe, é o ministro da Advocacia Geral da União, e ele escreveu, né, e nós vamos falar sobre isso, falando sobre a urgência de pautar de novo o PL da censura, graças, né, em razão dessa decisão do Elon Musk, e no mesmo sentido foi o relator do projeto, Orlando Silva, do PCdoB. Vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações, compartilhar esse vídeo. Lembrando que sou pré-candidato a prefeito da cidade de São Paulo. Se você quiser contribuir com o nosso projeto, se você quiser me ajudar nessa pré-candidatura, é só você se inscrever aí no projeto Muda São Paulo. Também estamos formulando o livro amarelo do Movimento Brasil Livre com as nossas principais teses pro Brasil. Se você quiser contribuir com o livro amarelo, clica aí no link na descrição e também no meu canal de WhatsApp para você receber as informações em primeira mão. Eu me posicionei, falei sobre esse assunto do Elon Musk antes, né, e noticiei antes no meu canal de WhatsApp do que falei aqui no YouTube. É claro que aqui no YouTube eu desenvolvo melhor, mas a informação instantânea, né, e quentinha você tem lá no canal de WhatsApp. Bom, depois, né, do X-Files, que foi a revelação aí do jornalista Michael Shellenberger, um jornalista americano que tratou sobre essa censura e perseguição e procedimentos ilegais sendo conduzidos no Brasil, isso chegou no Elon Musk e o Elon Musk passou a se posicionar a partir, salvo engano, 30 minutos depois da publicação do vazamento desses documentos. O Elon Musk disse o seguinte: essa censura agressiva parece violar a lei e a vontade da população do Brasil. Depois ele escreveu: nós estamos acabando com todas as restrições. Esse juiz aplicou multas massivas, né, multas altíssimas, ameaçou prender os nossos empregados e a cortar o acesso ao X no Brasil. Como resultado, nós provavelmente vamos perder toda a receita no Brasil e teremos que desligar o nosso escritório, né, no país. Mas princípios importam mais do que lucro. Então Elon Musk deixou muito claro a partir desses vazamentos: olha, nós vamos acabar com todas as restrições legais, não vamos mais obedecer nenhuma decisão
decisão judicial no Brasil de restrição a essas contas. Como resultado, né, nós vamos ter que fechar nossa operação no Brasil, né, porque se você mantém um funcionário do X no Brasil com descumprimento de decisão judicial, ele vai preso, né? Todo o patrimônio que estiver, toda a receita do X que estiver em contas brasileiras também, muito provavelmente, tudo isso vai ser confiscado, tudo isso vai ser tirado pelo Poder Judiciário a partir dessa decisão do X de descumprir decisões ilegais, decisões judiciais ilegais, inconstitucionais, e esse é o maior revés, acho, para o Supremo Tribunal Federal desde o início do abuso, da censura e da perseguição política contra os críticos, como eu, do Supremo Tribunal Federal, né? Acho que essa é a medida mais dura, né? Finalmente nós temos alguém que tem o poder e a coragem para fazer o enfrentamento, né, aos abusos do Supremo Tribunal Federal. Eu, como deputado federal, não sou senador, não tenho a capacidade, né, de julgar nenhum ministro do Supremo, não tenho a capacidade de investigar nenhum ministro do Supremo, mas eu sempre, né, fiz questão e deixei claro, né, o meu posicionamento da tribuna da Câmara dos Deputados, em entrevistas, o microfone que eu tenho como deputado federal, eu sempre, e coordenador do Movimento Brasil Livre, eu sempre fiz questão de utilizar para denunciar os abusos do Supremo, e finalmente agora nós temos uma medida concreta frente à covardia do nosso Senado, né, que aprovou Flávio Dino, que aprovou Cristiano Zanin, né? Mas agora nós temos aí alguma esperança de reação. Eu queria ler aqui também para vocês o posicionamento oficial, aí não da conta do Elon Musk, mas do próprio X, que diz o seguinte: o X foi forçado por decisões judiciais a bloquear algumas contas populares no Brasil. Nós informamos essas contas e nós tomamos essa ação. Nós não sabemos as razões desses bloqueios e por que essas ordens foram dadas. Nós não sabemos quais são as publicações que supostamente estão violando a lei. Nós estamos proibidos de dizer qual corte ou juiz deu a ordem ou quais os seus fundamentos. Nós estamos proibidos de dizer quais as contas impactadas. Nós estamos sendo ameaçados com multas diárias se nós não obedecermos. Nós acreditamos que essas ordens não estão de acordo com o Marco Civil da Internet, é verdade. A legislação que regulamenta hoje a liberdade de expressão na internet é o Marco Civil da Internet. Aliás, esse é um argumento bom para a gente utilizar sempre que falarem, né? Ah, não, o Supremo precisa decidir sobre regulamentação de redes sociais porque o Congresso não legisla. Ah, não, o TSE precisa regulamentar redes sociais porque o Congresso não legisla. Ah, não, o Lula pode regulamentar redes sociais por decreto porque o Congresso não legisla. Mentira! Mentira! O Congresso legislou há muito tempo no Marco Civil da Internet. E não querer mudar o Marco Civil da Internet para aprovar o PL da censura não é se omitir, não é uma falha do Poder Legislativo. Nesse caso, quando há uma legislação, né, e o Congresso decide não mudar essa legislação, muito diferente de quando não há legislação e o Congresso não legisla, e aí sim pode haver uma omissão, mas nesse caso eu costumo dizer o seguinte: quando o Congresso não decide, ele está decidindo. Quando o Congresso escolhe não votar essa matéria, ele está fazendo a sua decisão política, a sua decisão baseada na representação popular, na vontade do povo, que é não mudar a legislação, né? Eu escuto muito também, o Congresso se omite ao legislar sobre aborto. Não, já tem lei criminalizando o aborto. E o Congresso não legisla mais sobre o tema porque não quer legislar, porque a população não quer que a legislação mude. Da mesma maneira acontece com as redes sociais. Então essa balela de que há uma omissão e que por isso é culpa do legislativo que não legisla o PL da censura e deixa redes sociais terra de ninguém, mentira, mentira. Vê lá os crimes contra a honra, né? Tem regulamentação e tem até causa de aumento, caso você veicule, né, num veículo aí de alto alcance, o que inclui as redes sociais. Então há legislação sim de regulamentação de redes sociais, ela só não impõe a censura, que, pelo contrário, a preocupação do Marco Civil é justamente você impedir censura pública e censura privada. E o Marco Civil tem sido atropelado por essas decisões judiciais. Então tá corretíssimo o posicionamento do X aqui. Então nós acreditamos que essas ordens não estão de acordo com o Marco Civil da Internet nem com a Constituição Federal do Brasil. E nós desafiamos as ordens legalmente quando possível. A população do Brasil, independentemente das suas posições políticas, tem direito à liberdade de expressão devido ao processo legal e transparência por parte das suas próprias autoridades. Muito bem, falamos sobre a ação de Elon Musk, vamos falar agora sobre a reação. O ministro Jorge Messias, o Bessias da AGU, diz: é urgente regulamentar as redes sociais. Não podemos conviver com uma sociedade em que bilionários com domicílio no exterior tenham controle de redes sociais e se coloquem em condições de violar o Estado de Direito, descumprindo ordens judiciais e ameaçando nossas autoridades. A paz social é inegociável. Se vocês de fato quiserem
tivessem paz social, vocês abandonariam esse tema do PL da censura. Porque vocês quererem censurar a população por meio desse PL faz com que a gente se revolte, faz com que a gente se levante, faz com que a gente tivesse a maior pressão em cima do Congresso Nacional desde a época do impeachment. Por que não foi aprovado o PL da censura? Porque mesmo os deputados da base do governo Lula não tiveram coragem de votar, porque os seus próprios eleitores fizeram muita pressão na rede social.